Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, passado simples na negativa agora. Então, se você perdeu na afirmativa, você assista as duas aulas anteriores, tá bom? Se você já assistiu, vamos em frente. O que você vai aprender nessa aula se aplica para todos os verbos, com exceção do verbo to be. Então, se perdeu aí do verbo to be, dá uma procuradinha aí. Verbo to be no presente, aulas 2, 3 e 4. E verbo to be no passado, algumas aulas anteriores aí, tá bom? Mas o que a gente vai fazer aqui então, o que a gente vai aprender, serve para todos os verbos, com exceção do to be, tá? Aí você que assistiu as duas últimas aulas vai se perguntar, ué, mas não tem uma regra para o verbo regular e uma regra para os verbos irregulares? No afirmativo, tá bom? No afirmativo, no negativo não tem. Aqui, olha, como vocês podem ver, diz, para fazer uma frase negativa no passado, não precisamos saber se o verbo é regular ou não. Tá? Isso se dá, pois o verbo vai sempre no presente. O auxiliar didn't é que indica uma frase no passado. Tá? Em azul temos exemplos dos verbos irregulares, e em roxo, verbos regulares. Tá bom? O verbo to be vitaminado é o único que não segue o padrão. Se você ainda não aprendeu o verbo to be no passado, assista às aulas 28, 29 e 30, que ele é um verbinho diferente, tá bom? Mas então, só para dar uma exemplificada do que eu acabei de ler aqui, é o seguinte, no presente, no passado, mas na frase afirmativa, a gente tinha que classificar verbo regular, certo? A gente põe o ed no fim. Verbo irregular, a gente memoriza a forma dele no passado. Aqui não, pessoal, porque aqui a gente tem um auxiliar didn't. Então, esse auxiliar já nos mostra que a frase está no passado. Se vocês lembrarem aí no presente, a gente tem o don't ou doesn't, né? Aqui a gente tem o didn't. E é isso que mostra pra gente que a frase está no passado. Então, na verdade, no inglês, quando a gente fala uma frase no passado e na negativa, o verbo vai no presente. Estranho, né? Mas é assim, tá bom? Então, por exemplo, se eu fosse falar na afirmativa sem o didn't, eu teria que colocar esses verbos aqui no passado. Mas como é na negativa e eu uso o auxiliar didn't, o verbinho vai no presente mesmo. Então, independente dele ser verbo regular, como os que estão em roxo aqui, ou irregular, como esses que estão em azul, não muda muito. O importante é eu saber o verbo no presente, tá bom? Então, eu não uso o verbo no passado para falar ele numa frase negativa no passado, tá? Pode parecer estranho, mas é assim mesmo. Então, olha só os exemplos aqui. The boy didn't go to the movies yesterday. O menino não foi ao cinema ontem. I didn't kiss my girlfriend this week. Eu não beijei minha namorada essa semana. Tá vendo? No português a gente põe o verbo no passado, né? Mesmo sendo uma frase negativa, eu não falo eu não beijo, né? Eu falo não beijei para mostrar que é o passado. Aqui, o que está mostrando que é o passado é o didn't. Então, o verbo vai para o presente mesmo, tá? Não precisa colocar o verbo no passado. The dog is hungry. It didn't eat this morning. O cachorro está com fome. Ele não comeu essa manhã. Pedro e João didn't do their homework. O Pedro e João não fizeram o dever de casa. She said she didn't see an alien. Ela disse que não viu um alienígena. Olha, essa frase é interessante porque tem um verbo, que é o verbo say, né? No passado, porque aqui é uma afirmação, ela disse, então foi para o passado o verbo. É um verbo irregular e ele foi para o passado. Mas aqui que ela não viu. Então, aqui o verbo já vai no presente com o auxiliar didn't. Tá? Então, ela disse que não viu um alienígena. Tiago and I didn't work last month. Eu e Tiago não trabalhamos mês passado. Davi didn't sleep during the movie last night. O Davi não dormiu durante o filme ontem à noite. Tá bom? Então, qual que é a estrutura
do simple past na negativa. Sujeito, auxiliar didn't, que é o que coloca a frase no passado e na negativa, verbo no presente, tá? E o complemento que for necessário. Tá legal, pessoal? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Valeu, pessoal, um abraço.